carta da chave para vocês é uma carta fácil? Ou a carta da raposa é uma carta mais, né, mais difícil? O que é para vocês aqui? Vamos lá. Coloca aqui para mim a cartinha da chave e a cartinha da raposa. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a carta e a gente vai aplicar isso dentro de um método, dentro de uma leitura, essas cartinhas, elas trazem riquezas de significados, certo? Ok. E o que significa isso? Que na hora que eu estou fazendo a minha leitura, né, eu vou utilizar o conhecimento do meu arquétipo. Olha lá, a Carla falou que é raposa, né? Então, eu vou utilizar o conhecimento do arquétipo. Se eu for decorar todos os significados da raposa, dificilmente eu vou lembrar. Por mais que a gente decore, gente, né? Então, é lembrar das nossas aulas também na escola, né? Quando você vai fazer provas, se você for decorar, meu Deus, chega na hora da prova, dá branco. Não é diferente aqui com as cartas. Então, se eu for decorar a cartinha, pode ser que eu consiga decorar uma carta, mas todas as cartas é humanamente impossível. Uma hora eu não vou dar conta, né? Minha cabeça vai dar lá um branco e eu vou acabar esquecendo, né? O que de fato é o significado daquela carta. Então, na verdade, aqui, o que as pessoas mais confundem é que elas não aprendem a carta, não aprendem a ler a carta, não aprendem a ler o significado da carta, não aprendem a entender a carta. Muitas vezes aprende a decorar, né? E as famosas palavrinhas-chave, elas são ótimas, mas elas também, infelizmente, são grandes ciladas para nós, porque muitas vezes nos mantém refém ali e a gente acaba ficando preso a isso, tá? Então, aqui que eu quero dizer, né? Que quando o que as pessoas confundem, justamente quando olha para a carta, ela vai direto para essas palavrinhas e, de fato, não analisa a carta, não entende a carta, não analisa o arquétipo, não compreende a energia do arquétipo, tá? Então, tem pequenas nuances aqui no que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho a carta, e aí eu vou estudar lá o conceito e significados, mas para estudar os significados, eu também preciso entender um pouco dos arquétipos. Não o arquétipo, que às vezes acho que foi uma das meninas falou assim para mim, mas então você indica livro para poder ler os arquétipos, para poder estudar o arquétipo? Então, não é você estudar os arquétipos que nem o Jung falava. Você tem que ter o conceito e aplicar isso na carta. Você vai ler o arquétipo dessa carta. Porque arquétipo, gente, tá assim, ó, tem um monte. Todas as nossas cartas são arquétipos, tá? E o arquétipo, o que é isso? É uma ideia, uma forma, um conceito que é igual em qualquer lugar do mundo. Quando eu falo a raposa, todo mundo fala, toma cuidado com a raposa. Por quê? Porque ela fica esgueirando, porque ela é aquele animal que fica ali, né? Olha só, entre as árvores, né? Ela fica escondida, ela ataca, mas ela não vai atacar a qualquer momento. Ela vai atacar no momento certo. Ela é muito esperta. Todo mundo fala isso da raposa, que a raposa é muito esperta. Ela vai trazer para a gente essa ideia mesmo, né? De desconfiança. Então, é a ideia, né? De quando eu falo, gente, pensa numa raposa. Aí, automaticamente, você pensou. O que significa isso para você? Aí você fala assim, nossa, a raposa me dá um pouco de medo, porque ela é meio esperta, parece que ela é meio desconfiada, né? Ela tem uma inteligência ali, uma destreza, tudo. Então, a gente começa a descrever. A gente está fazendo o quê? Está descrevendo o arquétipo, gente. E é essa ideia que a gente tem que ter para não esquecer a carta. Então, ela é um símbolo
de traição, né, também, além da cobra. Então, ela é mesmo essa coisa mais da desconfiança, né? Ela gera essa sensação porque ela fica arisca, esperando o momento certo para atacar. Então, esse é um símbolo muito grande aí da raposa, ok? Assim como outras cartas que a gente tem também. Então, na hora que nós estamos lá fazendo a nossa leitura, a gente tem uma infinidade de significados na carta. Mas, Tânia, não são aqueles conceitos tradicionais? Tem, claro que tem, que é um pouco do que a gente está falando. Mas, na hora que você está lendo, o arquétipo, gente, ele é energia. Então, você está lá com a cartinha da raposa, né? E aí você vai perceber que, além disso, né? É como se você conseguisse acessar ainda mais a energia da raposa. Aí você começa a pensar, fala, nossa, mas a raposa ela fica escondida, nossa, mas a raposa ela age de forma precisa. Então a gente começa a analisar perspectivas humanas no reino animal, que isso que é muito legal, né? Porque a gente pega os comportamentos aqui do reino animal, né, dos animais, para a gente entender características humanas, e a gente vai colocando aquilo na nossa vida, né?